Esse momento é onde será ministrado a palavra de Deus. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade por estar aqui, mais uma vez comunicando com você uma parte da palavra de Deus aqui nessa noite. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que de sorte a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não será o irmão Cleiton que estará falando, mas sim Deus através da minha vida, assim como Ele usa os seus pequeninos aqui nessa programação, através da vida de cada um, Deus fala de uma forma diferente que dá para nós compreender quando nós estamos sentindo a palavra do Senhor na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito. Eu queria compartilhar um texto com os meus irmãos nessa noite. Você que está posse de uma Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 6. Repetindo, Lucas capítulo 6, apenas 2 versículos da palavra de Deus, é o versículo 8 e o versículo 10. Vamos ler esses 2 versículos para a nossa meditação nessa noite. Eu quero um pouco da sua atenção nessa noite, que você venha ouvir a palavra de Deus aí no outro lado deste meio de comunicação. Lucas capítulo 6, versículo 9, e diz a palavra do versículo 8, diz a palavra do Senhor: mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Versículo 10: e olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Vou repetir. E a mão ficou restituída, sã como a outra. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Você que está na escuta dessa programação, como sempre de costume, no início da programação, a gente começa a nossa programação já através de uma oração. E através dessa oração, o Senhor aqui estava trazendo ao meu coração um tema nessa mensagem desta noite. Aqui a Bíblia vai dizer, aqui Lucas vai relatar, aqui no seu Evangelho, no capítulo 6, no versículo 6 em diante, até o versículo 11, a história de um homem que tinha a mão mirrada. Essa palavra aqui, ela está um pouco subjetiva aqui para nós nessa noite. Nós vamos nos deparar com algumas situações aqui que vamos aprender nesta passagem, a qual Jesus ele está na sinagoga fazendo o seu trabalho como ele sempre fazia, que era anunciando as boas novas de salvação. Aleluia! E Jesus sempre onde estava, ele não perdia a oportunidade. Ele sempre aproveitava a sua oportunidade para anunciar a palavra do Senhor. Jesus, ele era a própria palavra. Jesus, ele anunciava a palavra. Jesus vivia a palavra, a voz do seu Pai celestial. Jesus está na sinagoga num certo dia, e esse dia para os judeus era um dia que não podia fazer nada. Todo mundo conhece a história que eles guardavam o sábado, e no sábado não podia fazer nada, porque no sétimo dia, do primeiro dia ao sexto dia, Deus está ali criando a terra, e no sétimo dia ele está no seu descanso. Repare que
eles guardam ali a palavra do princípio, o Pentateuco, a letra. Eles guardam ali o que Moisés estava relatando ali no princípio. Eles guardam ali dia após dia, meses após meses, anos, séculos. Eles guardavam o sábado como de costume e eles não podiam fazer nada. E os escribas e os fariseus estavam ali a observar Jesus naquele exato momento. Aleluia! Reparem comigo que nós vamos tirar algumas lições aqui nessa noite, nessa programação missionária. Você não está sintonizado por acaso? Deus tem uma palavra para o teu coração. Que tudo que venha tirar sua atenção nessa noite, você venha redobrar sua atenção e se voltar para a palavra do Senhor Jesus nessa noite. Repare que Jesus ele está no versículo 8. No versículo 8 ele está mandando aquele homem das mãos mirradas levantar-se e ficar em pé no meio. Naquele tempo, nos templos da sinagoga ali, todo mundo se via, porque era um círculo e quem estava anunciando alguma coisa ou profetizando ficava no centro. Repare que Jesus não quis constranger aquele homem ali naquele exato momento. Em nenhum momento da nossa vida Jesus quer nos constranger, mas é necessário para nós obtermos a vitória, nós irmos até o Mestre, até Jesus. E naquele exato momento Jesus, ele era o altar, ele estava em um altar, ele estava, de costume, como sempre numa igreja, num púlpito pregando, nos dias de hoje, vamos se dizer. Jesus, ele estava pregando com ousadia e autoridade, ele era a palavra, e sempre quando Jesus estava anunciando, ali milagres aconteciam. E é nesse sentido que eu quero abrir um leque aqui nesta introdução para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Repare que aquele homem, ele está ali naquele culto, o homem da mão mirrada. Naquela época era uma mão leprosa, e naquela época quem estava leproso, principalmente dentro da cidade, poderia ser apedrejado até a morte. Aquele homem sabia do risco que ele estava correndo, e ali ele vai ouvir Jesus falar na sinagoga. A primeira coisa que eu deixo para você nessa noite, que muitas das vezes para obter o milagre nós devemos ter coragem. Deus não tem comunhão, não tem comunicação, não tem trato com aqueles que retrocedem. Nós temos que avançar e ter coragem para receber o nosso milagre. Aquele homem estava com a mão, por certo, enrolada em um pano ou dentro do bolso ou da sua túnica naquele momento, como era de costume ali as pessoas andarem naquela época. E aquele homem, ele vai ali está naquele culto e o Senhor manda ele levantar no meio da multidão. E Jesus está ali mandando esse homem levantar. Ele não só levanta, como ele vem até Jesus. E para se obter um milagre na nossa vida, a gente não precisa ficar no mesmo lugar que estamos, mas sim correr até Jesus, ir até Jesus. Você sabe muito bem que todas as passagens da Bíblia Sagrada, quando se trata de milagre, as pessoas iam até Jesus e ali recebiam o seu milagre. E aquele homem, ele vai até Jesus, assim como diz o Dr. Lucas, ele diz: vem até o meio, vem para o meio. Mas o que significa sair da margem das pessoas? Isso significa deixar a vida de conformidade e viver uma vida ali promissora através da vida de Jesus. Receber a vida ali, a sua cura, tem que ir até Jesus. Significa que Jesus chegou, que entrou na sinagoga,
ali o dono da vida, o médico por excelência. Aquele homem não era tolo, ele era corajoso e ali ele confiava ali no que Jesus estava falando com muita propriedade e unção de Deus na sua vida. E aquele homem ele vai obedecer. Aquele homem das mãos mirradas, ele vai obedecer. Ali a sua mão estava ressequida, como diz as outras versões. E ao ouvir Jesus ali mandando que ele estendesse a mão, ali no versículo 10, e ele agiu na hora. Aquele homem ele estava no dia certo, no local certo e na hora certa para receber o seu milagre. Aleluia! E ali aquele homem obteve o seu milagre imediatamente, porque o Senhor Deus deu uma ordem, e aquele homem foi inteligente e obediente e não duvidou. Quantas das vezes nós recebemos uma ordem, uma palavra para a nossa vida e ainda ficamos do jeito que estamos, não obedecemos à voz do Senhor. Aquele homem não pensa duas vezes para receber o seu milagre, ele vai até Jesus. E no meio daquela grande multidão, tinha escribas e fariseus procurando uma falha, uma crítica. Nos dias de hoje, quando alguém está pregando, as pessoas elas estão glorificando, elas estão aplaudindo, estão dizendo é verdade, estão elogiando. Mas naquele tempo era diferente. Quando Jesus estava pregando, ou um dos apóstolos estava pregando, tinha os escribas que estavam ali cochichando entre os meios, criticando, procurando uma falha para apresentar ali para o conselho herodiano ali daquela época, para criar uma punição para Jesus, para envergonhar o seu ministério. Nos dias atuais é muito fácil estar ali pregando, glorificando a Deus numa igreja, num templo, mas naquele tempo era difícil, tinha as pessoas contrárias, as pessoas que torciam para que a ministração, o milagre desse errado. Enquanto no mundo espiritual, ali no mundo material estava acontecendo, o que ia acontecer, ali aquele milagre, no mundo espiritual, ali já tinha acontecido algo para aquele homem receber o seu milagre. Aleluia! Entenda comigo que quando Jesus disse ali para aquele homem, estende a mão, aleluia, e ele assim o fez. E assim Jesus ele manda dizer para você nessa noite, estende a mão. O que é isso, irmão? Nos dias de hoje, muita gente sabe que a mão, muitas das vezes, é uma forma de nós conseguirmos o nosso objetivo. E só a pessoa sabe que não tem a mão, só a pessoa sabe da falta que faz uma mão direita, que era o caso deste homem que tinha a mão leprosa. Só você sabe da sua necessidade, da sua dificuldade. Só você sabe do que você passa aí com a sua dificuldade. E naquele momento, aquele homem estava cansado de tudo aquilo. Ele não tinha outra alternativa. Ele correu para Jesus, ali no meio daquela multidão. E ali o Senhor manda dizer, estende a mão. E assim ele o fez. Ele estendeu a mão naquele exato momento, e aquelas pessoas ficaram olhando ali para o Senhor nessa hora, para aquele homem da mão mirrada, e a mão do homem estava 100% restituída da lepra. A mão do homem estava 100% restituída da lepra. Aquele homem foi curado. Quando ele tirou a mão, ele já estava com a sua cura. Quando ele olhou para a sua mão estava curada. E muitos ali que estavam em sua volta e ficaram maravilhados. Aleluia! Assim foi feito. Nada impede Jesus
nada detém o seu agir, não há o que obstrua a força da sua presença. Repare que o mesmo Jesus que curou aquele homem no passado, ali curou daquela lepra, ele tem o mesmo poder para curar você nos dias atuais. Mas é necessário que você tenha coragem de ir até Jesus, de ouvir a sua voz. Irmão, como eu faço isso? Obedecendo a voz de Deus nesses últimos dias. O Senhor é poderoso. O plano de Deus para a nossa vida, é o plano de Deus para a nossa vida, que nós venhamos viver uma vida voltada para Ele. Marcos capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz que Ele é o Senhor do sábado. Mateus capítulo 12, versículo 8, a Bíblia diz que o Senhor é santo. Isaías capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz que Ele é imutável. Tiago capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz que Ele é onipotente. Apocalipse capítulo 16, versículo 6, a Bíblia diz que Ele é soberano. Efésios capítulo 1, versículo 11, a Bíblia, ela vai falar que o Senhor é todo poderoso. Ele é o Criador dos céus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, conhecedor de todas as coisas. Ele estava sondando os pensamentos ali naquele lugar. Aleluia! Ele estava sondando os pensamentos ali naquele lugar. E aquele homem estava na hora certa, no local certo, para obter o seu milagre. Mas ele fez uma coisa certa. Ele ouve a voz do Senhor. Ele ouve a voz do Senhor e vai até o Senhor. E ali a sua mão foi curada. Irmão, o que é isso? A mão mirrada. O que significa isso? A mão mirrada muitas das vezes é aquilo que está parado, é aquilo que não está funcionando na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Você sabe o que não está funcionando? Quem sabe é a área financeira, conjugal, material, ministerial, aquilo que não está andando. Deus está mandando eu te dizer nessa noite que Ele quer curar a tua lepra. É para você abandonar esse pecado que está te destruindo de dia após dia, para você se voltar para Ele voltar a continuar a fazer na tua vida como antes. Aquilo que está parado, a mão mirrada, aquilo que não funciona, a mão mirrada, aquilo que não está acontecendo, o Senhor vai curar e vai fazer acontecer de novo. Quem sabe aquele homem com sua mão curada, ele voltou a trabalhar, aquele homem voltou a fazer as coisas que ele fazia antigamente. Quem sabe aquele homem com a mão curada não foi um autêntico servo de Deus, orando em todo tempo, levantando as mãos santas, aleluia. Quem sabe aquele homem com a mão curada, ele não se voltou para Deus e continuou ali seguindo ao Senhor. Deus quer te curar dessa lepra. Não é preciso você ficar com aquilo que está parado, aquilo que não está funcionando na sua vida. Você vai dar um basta hoje. Você vai dar um basta hoje nesta situação. Escute a voz de Deus. Deus está falando através da minha vida nessa noite. Você vai dar um basta hoje e vai se voltar para Deus. E vai se voltar para Deus. E quando você se voltar para Deus, as coisas irão acontecer na sua vida. Quem sabe você falava línguas estranhas e não fala mais. Você cantava na igreja e não canta mais. Você pregava muitas das vezes e agora não prega mais. Você tinha o prazer de estar visitando. Você tinha o prazer de estar entregando panfletos na rua da palavra do Senhor e agora não tem mais. Você vai dar um basta hoje naquilo que não está funcionando e você vai voltar ativa, vai voltar à sua vida, porque você receberá a cura neste momento, você receberá a cura nesta noite. Você que ouviu esta palavra, aleluia, assim como este homem ouviu e obedeceu e recebeu,
recebeu um milagre ali na sua vida. Quantas pessoas não ouviram a Deus, não ouviram a voz do Senhor e ficaram sem entender, sem receber o milagre na sua vida? Você tem escolha nessa noite. Se volte para Deus e receba o milagre na sua vida. Aquilo que estava parado, que Deus venha através da sua conversão, através da sua reconciliação, Deus venha, está voltando a fazer a funcionar. Quem sabe é aquela empresa que você tinha, que estava parada, Deus pode estar entrando com providência e colocando ali a sua mão, estendendo a sua mão, e ali você pode estar voltando a colocar, a trabalhar. Quem sabe é o seu casamento que não está andando muito bem. Se você se voltar para Deus, Deus entra no negócio. Esse é o segredo da mensagem. Esse homem recebeu o seu milagre porque Deus estava no negócio, ele estava na hora certa. A Bíblia vai dizer: para quem iremos nós, que só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Repare que não é o lugar. João capítulo 6, versículo 58, ali Pedro vai declarar: para quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Não é o lugar, não é a denominação, não é a cidade, o país para onde você vai, não. É a pessoa a qual você está ouvindo, e nesse exato momento você está sentindo no seu coração, está ouvindo a voz de Deus. Se volte para Deus nessa noite e receba o milagre em nome de Jesus.